Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026. O ano da grande expectativa, eu digo aqui diariamente, da grande expectativa do povo brasileiro. Temos eleições e temos aí, situações extremamente polarizadas na nossa política, Então, um lado do país querendo mudanças absolutamente drásticas, fundamentais, e outros querendo uma continuidade. Essa é a hora do voto, é a hora de valorizar esse instrumento que é o maior que o cidadã brasileiro tem, que é o seu título de eleitor. Então, não joga ele no lixo, o seu voto, examine detidamente, eu digo com alta frequência aqui, o currículo dos seus candidatos, nós só não temos agora eleições para prefeitos e vereadores, Os demais postos estão todos valendo. Presidência da República, vice, Senado, Câmara dos Deputados, deputados federais, estaduais, governadores, enfim, deputados estaduais. Então, a hora que nós temos o direito de esse exercício de escolher os nossos comandantes, os nossos representantes. Então, mas faça isso de maneira consciente, Eu fico assim, às vezes, perturbado quando se pergunta no outro dia de uma eleição quem tu votaste? O eleitor não sabe. Você sabe que eu tinha um santinho, eu não me lembro mais. Um amigo me indicou, pediu para mim votar nele e tal, mas não é assim, meu doutor, não é assim. Assim nós não vamos a lugar nenhum. O que tu me disse, Silvio Lopes? José Silva, prazer em vê-lo. Satisfação muito grande. Para nós, fazia tempo que não conversava com o nosso mestre, José Silva. Olha, Silva, a questão tudo aí remete para a falta de consciência política das pessoas. O que é consciência política? É saber que o processo político de escolha de candidatos, estamos escolhendo administradores da prefeitura, do Estado e do governo federal. São pessoas que vão administrar coisas que interessam a nós, a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro. Então, as pessoas que têm essa consciência política, elas vão votar naquelas pessoas que estão preparadas. Eu nem digo assim que sejam mestres nisso, essa aqui, mas preparadas, tenham uma integridade ética e moral, que eu acho que é a coisa mais importante quando nós vamos votar em alguma pessoa, é que ela tenha uma estrutura ética e moral ilibada. Por que nós estamos assim no Brasil como nós estamos hoje? Porque o nosso presidente não tem absolutamente isso. O presidente que nós temos aí hoje é um camarada que é exatamente o contrário da tipologia de um político necessária para comandar uma nação, principalmente uma nação como o Brasil. Então, essa questão, Silva, que tu falou aí das pessoas que não têm essa consciência, que não sabem quem votar e tal, elas desperdiçam a grande oportunidade de elas também contribuírem para o desenvolvimento e para que essa nação venha a ser lá no futuro, talvez. A gente sonhava tanto que já estivéssemos nesse patamar, que o Brasil seja realmente uma grande nação. Vai demorar muito, esse é o grande principal problema que nós temos nesta caminhada. Perfeito. Eduardo Dornelles. Concordo com tudo que disseram e, além de administradores, acrescento apenas que também votaremos e elegeremos os fiscalizadores, os fiscais dos administradores. Então, nós temos que escolher bem pessoas que têm o ânimo, capacidade e, além disso, a vontade de fiscalizar e fazer a coisa correta. Que não se vendam por emendas, que não se vendam por narrativas, que tenham a conduta, como disseram aqui, ilibada e também conduta retilínea, que não se desvirtuem daquilo que prometeram aos eleitores, a nós eleitores, na hora de pedir o voto. Perfeito. É isso aí, é coisa bem complicada. Vamos adiante, então, passando um pouquinho pelo futebol. Silvio Lopes, você vem acompanhando o teu Grêmio aí? Como é que está a situação? O TT foi liberado lá pelo Panathinaikos, vem da Grécia, né? Quem? O TT. O TT é uma boa aquisição do Grêmio. Não chegou ainda, Ele está com uns 30 anos hoje, né? Não, ele tem menos. Pouco menos. Então eu acho uma grande aquisição do Grêmio. Acho que ele tem 26 anos. Eu acho que o Grêmio vai fazer um bom time esse ano. Não sei se ele vai chegar a alguma coisa, mas eu tenho acompanhado junto com os amigos que são mais chegados
do Grêmio, que o Grêmio está fazendo um bom time de futebol e promete. Porque, na verdade, começa o Campeonato Gaúcho agora sábado, né? Começa exatamente com o jogo do Grêmio contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Grande Santa Cruz, adoro. Eu acho a mais bonita, mais simpática cidade do Rio Grande do Sul, que a minha terra é uruguaiana, mas é Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul é maravilhosa. Então o Grêmio enfrenta uma avenida em Santa Cruz do Sul no sábado às 21 horas. E o Internacional estreia contra o Novo Hamburgo aqui no Beira-Rio no domingo seguinte, né, quer dizer, no próximo, às 18 horas, Inter e Novo Hamburgo. Com relação ao Grêmio, José Silva, que tu me perguntaste, eu acho que o Grêmio, o time vai ser bem renovado em relação ao Grêmio que terminou o ano de 2025, e como eu disse, nós temos grande expectativa, eu acho que grande expectativa que o Grêmio possa ter uma ambição maior do que o Campeonato Gaúcho. Hoje nós estamos numa situação que Grêmio Internacional, para a vergonha da história dos dois clubes, eles só podem almejar algum título que seja o Campeonato Gaúcho, porque realmente em termos nacionais o Grêmio Internacional ainda vão ter que penar muito para chegar aonde já estiveram. É verdade, no ano passado, né, 2025, o Grêmio entregou de bandeja o Octa para o Internacional. É verdade. Foi lamentável, né? Uma falha absoluta estratégica da direção, o Grêmio perdendo, né? Que era uma conquista, né, que o Internacional histórica, foi, né? Histórica, e o Grêmio poderia nivelar, igualar-se ao seu grande rival, né, o Esporte Clube Internacional, mas não soube fazer isso aí. Perdeu o Campeonato Gaúcho. E aí, Eduardo Dornelles? Mas também não teve aquela história, pelo menos eu não ouvi esse ano, de um time dizer pelo menos o gaúcho, pelo menos o gauchão. Teve isso anos passados, né? E aí não chegaram chegaram capengando no final e quase caíram para a Série B. Então esse ano o pessoal está com a língua mais tranquila aí pelo jeito. O Grêmio foi desclassificado no ano passado, por exemplo, em Copa do Brasil e etc e tal, por equipes modestas, terceira divisão, quarta divisão, é um horror. Né? O Internacional ficou longe disso também. Mas, enfim, e o problema também da dupla Grenal, né, entre os grandes clubes do país, é a política nacional da CBF e os grandes, né, que manobram com tudo lá, como o Flamengo e o próprio Palmeiras. Então fica muito difícil para os demais clubes, fora daquele eixo, Rio-São Paulo, né, como a dupla Grenal, aqui embaixo no sul do país, fazerem frente. Já se foi esse tempo, eu temo muito. E o futebol está muito desacreditado e os valores que pagam para profissionais do futebol, minha gente, descaracterizou. Isso aí não está certo. Né? Eu gostaria só de fazer uma pontuação em relação ao que tu falaste sobre a questão da Grêmio Internacional. Eu fiz um estudo um tempo atrás, uns 2 anos, que eu acho que até no programa eu falei, que é exatamente isso que tu falou aí. O Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Cruzeiro, eles foram campeões, estiveram lá em cima, porque eles não perderam para times lá embaixo. Tu falaste uma coisa que é correta. O Grêmio Internacional estão perdendo posições no Campeonato Brasileiro, não por perderem para Palmeiras, para Corinthians, para Flamengo, tá, por perderem para times que estão lá embaixo, em termos de qualidade do Brasil, no rodapé da escala do futebol brasileiro. Então, esse é o grande problema. Nós não podemos ver que um clube que venha lá do interior da Bahia, nós não podemos, o valor tem que dar o mesmo que se dá para um jogo com o Palmeiras. Até é melhor ganhar desse time porque talvez tu não ganhe do Palmeiras. Mas se tu ganhar desse time e perder para o Palmeiras, pelo menos tu não vai perder para esse time e perder para o Palmeiras. Então esse é o grande problema. Isso é antigo, né? Sim, isso é antigo. Isso é uma arrogância antiga, tal do salto alto, né? É uma arrogância antiga dos times. Agora se tornaram regionais. Eram times que buscavam o mundo o tempo todo, o céu era o limite, agora estão brigando por títulos regionais e estão lambendo os beiços com isso. Não seria o caso de transformar em empresa esses times logo de uma vez, ao invés de agremiações sem fins lucrativos? Bom, isso aí está acontecendo, né? As SAFs aí, mas existe resistência dentro dos próprios clubes, muita resistência e tal. E muito negócio, né? Muito negócio até escuso, né? Aquecimento de valores, de fortunas. Então
É como as bets. As bets também estão desclassificando, desmoralizando o futebol também. Pois é. Né? Porque acontecem coisas estranhas em campo e arbitragem, né? Atletas, né? se comportando de maneira muito estranha, né? E induzindo especialmente os jovens, como eu digo aqui diariamente, a jogatina. Isso aí deixa para o país uma merreca, uma porcaria de dinheiro e levam fortunas do nosso país. É isso que acontece, lamentavelmente. Se futebol tá bom, quer mais alguma coisa aí? Tá bom? Copa do Mundo? Copa do Mundo. Beleza, olha aqui, sobre Copa do Mundo. Nós vamos ter Copa do Mundo esse ano, Zé Silva. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos, a Copa do Mundo não vai ser tão falada, tão importante no Brasil quanto a eleição desse ano. Eu acho que nós vamos ter uma eleição para presidente da República, sobretudo esta, que vai polarizar a atenção, já está polarizando, e eu acho que a Copa do Mundo neste ano não vai ter, por várias razões, pela importância, digamos assim, estratégica da eleição no Brasil, mas sobretudo pela situação da seleção brasileira. Eu acho que nós brasileiros perdemos o encanto pela seleção brasileira, tudo que aconteceu. Você tem noção dos atletas, do nome dos Ninguém atletas? Ninguém conhece os camaradas, trazem os caras que nunca jogaram aqui no Brasil. Então o Brasil precisa remontar, do ponto de vista da seleção histórica. O treinador não é brasileiro? Então não tem como. Eu acho que por isso que perdeu o encanto a seleção brasileira. Eu te pergunto o seguinte, acompanhar o futebol, claro que todos nós, homens especialmente, somos apaixonados por futebol. É um esporte lindo, maravilhoso. Mas vem cá, quando você vê que o seu país, a sua confederação, né, a CBF, paga 5 milhões para um treinador, qual é o comprometimento se vai ganhar a Copa do Mundo, se não vai ganhar, né? Um treinador de qualquer clube do país, hoje um cientista para descobrir a cura do câncer, se ele ganhar num contrato, né, enfim, 100 mil reais, 120, olha, é mega cena. Agora qualquer atleta segunda categoria ganha 200, 300 mil reais por mês. E os grandes aí, os famosos, grandes grifes, 1,5 milhão, 1.800.000, 1.200.000. Quer dizer, não tem cabimento. E ser mulher de ministro dá 179 milhões por mês, né? Ah, bom, aí a coisa melhora. Mas aí pode. Eu ia falar isso, porque não sabem, as pessoas não sabem o nome dos jogadores mais da seleção, mas estão sabendo os nomes dos ministros das cortes lá de Brasília. E a pior coisa é essa, a pior coisa é quando tu sabe o nome dos ministros. Eles deveriam ser uma pessoa até retiradas pela situação, pela função deles. Perfeitamente, mas também é bom por outro lado, porque o pão e o circo a população está se afastando do pão e do circo e está se politizando. Com certeza. Isso é bom. Agora, a grande picaretagem do Banco Mafra, o Tribunal de Contas da União está se encolhendo, recuou. Não sei. Outra coisa, a Polícia Federal tem se comportado de maneira bonita, porque se não mudar a sua linha, ela está atrás de gente... Aliás, ela já mudou a sua linha, porque de um tempo atrás, uns 15, 20 dias, estava diferente, já começou agora, a mudar. Sabe qual é esse efeito aí? Trump. Com certeza. A coisa não está fácil. A coisa está chegando. Muito bem, então tá. Adiante vamos falando do Banrisul, né? O banco estatal que dá lucro, é espetacular. Temos aí um presidente do banco aí, Fernando Lemos, que é calejado, é extremamente hábil, inteligente, né, para competir com os bancos privados e tal. Nosso banco, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco dos Gaúchos aí, vem bombando, vem apresentando balanços extraordinários. Cumprimentos à direção do Banrisul, especialmente, né, representado pelo seu presidente Fernando Lemos. Está na hora de atualizar a tua rotina, tá, minha gente? O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E ele está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixa agora e confere como ficou, porque é moderno mesmo, é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nesta evolução. Olha aí a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou.
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos adiante falando de Allgeier. Allgeier Incorporações, com Vila Portal, esse condomínio exclusivo na Zona Sul, Vila Conceição. Esse lingote de ouro que nós temos em Porto Alegre, que é a Vila Conceição, ali na Tristeza, né? Então é um negócio lindo demais, o arquitetônico é extraordinário, muito bem pensado, são casas extremamente organizadas, né, para uma nova cultura de moradia. Então, só coisa boa no mais charmoso da cidade, esse novo empreendimento da Allgeier Incorporação, o Vila Portal. Esse condomínio exclusivo no coração da Zona Sul, 18 casas lindas, maravilhosas, com preços civilizados. Assista a mensagem da Allgeier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. E o Grupo Zafra, esse encaminhando para o seu centenário, claro, né? 91 anos em 2026. É uma empresa padrão, modelo, né? No segmento supermercadista, né? Grupo Zafra, muito fortalecido e contemplando a expectativa dos consumidores, aqueles que frequentam supermercados, com segurança, um mix de produtos maravilhoso, preços civilizados, segurança para seus clientes, que é muito importante. Aliás, São Paulo hoje está um horror. O sujeito ingressa no supermercado lá, está complicado. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente a nossa capital, não se tem notícias, mas em função da segurança, por exemplo, do Grupo Zafra, né, que dá aos seus clientes, tá bom? Onde economizar é comprar bem. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, vamos adiante. Olha, hoje estou bem satisfeito, né? Mais do que os outros dias, porque hoje uma pessoa passa por mim, fazendo seu exercício, seu ocupa, ele disse assim, olha aqui debaixo do meu braço, água de coco Petri, hidratando meu organismo. Pai, eu tenho visto lá no teu programa, lá, vamos de água de coco Petri, hidratar o meu organismo, eu estou dando uma espichada, puxando um pouquinho mais, eu estou fazendo 15, 20 minutos mais, diz ele para mim. Eu digo, é feito da água de coco Petri. Sua sede pede saúde, pede melhor, sucos Petri, uva, laranja e água de coco Petri, né? 100% natural, não tem adição de água, conservantes, açúcares, etc e tal. Suco Petri está conosco aqui na bancada há 33 anos, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, né, da confiança da empresa em colocar o seu produto maravilhoso para todos os nossos convidados nessa mais de 3 décadas do programa Atividade e os nossos comentaristas sempre degustando Sucos Petri, a bebida do ano inteiro. O mais vendido, portanto, o mais consumido. É o Sucos Petri. Silvio Lopes, Eduardo Ornelis, tivemos esse evento aí, que já não é novo, né, porque é tão badalado diariamente, aliás, eu também ligo televisão, né, evidentemente, a gente se informa, noticiário, essa prisão do Maduro, que está lá em Nova York. Todo mundo quer ir para Nova York, Maduro foi. Com tudo pago. Pouco, tudo pago. Casa cheio de segurança, não tinha para ninguém atrapalhar ele. Ninguém mexe com ele agora. Ninguém mexe com ele, está cheio de segurança lá. Agora ele está bonitaço. A patroa está rindo à toa, né? Sabe que é uma sobrinha de guerra, a velha dele? Diz que é ruim, né? Diz que é mentora de todas as peripécias dele, sabe? Da bandidagem. Você vê que ele é inocente, ele é empregado dela. Aqueles homens que se entregam para a mulher. Ele não se entrega, a mulher que desertou o camarada. Aliás, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Ela que fez ele virar, então. Aliás, o Thomas Hobbes dizia o seguinte, né, na questão da natureza do ser humano, né? Então, acho que o Maduro, ele é um cara de repente bom, né? Mas ele se tornou mal por causa da mulher, ou seja, então se dizia que a natureza humana boa, ela pode ser desvirtuada
pela sociedade. Isso aí era o Rousseau que dizia. E o Hobbes dizia assim, então, a natureza humana é boa, só que a sociedade, no caso a mulher dele, que desvirtuou ele. Então, o Maduro é o típico exemplo hobbesiano. Ele é um cara de bom, mas que a mulher, a sociedade, a civilidade, né? A civilização desvirtuou a bondade dele. Exatamente. Virou um bandido. O que eu chamo ela de... Porque esse é um comentário que vem de lá da própria Venezuela, que ela é sobra de guerra, porque diz que ela é muito feia de corpo, né? Não tem, ninguém tem obrigação de ser... Né? Sobra de guerra. Ele disse que foi comprar um maiô e na loja o maiô disse contigo, eu não vou. Tá bem. Sobra de guerra. Vou te contar, não é fácil. Fala, Eduardo Dornelles. Pois é, eu estava percebendo que teve o programa da Globo que dedicou diversos minutos para falar sobre a questão da Venezuela e contar uma história desde o Chaves, daquela situação dos anos 90, e colocaram toda a culpa no Maduro. Nessa narrativa ali que fizeram no programa, colocaram toda a culpa no Maduro, como se a revolução, que eles chamam de revolução socialista, fosse algo maravilhoso, mas o problema foram os homens, e principalmente o Maduro. O Chaves não foi o problema foi o Maduro. Então colocaram toda a culpa nele para dizer que o problema não foi a ideologia e nem a colocação em prática dessa ideologia, mas sim quem a colocou, especificamente o Maduro. E essa situação assim de o Maduro ser bom e buscar o Thomas Hobbes aí para embasar essa situação, eu sei que foi uma brincadeira, mas isso é o que estão fazendo. Estão dizendo que ele se desvirtuou e acabou desvirtuando a própria, como é que eles dizem, o socialismo bolivariano, que seria ideal, mas quem desvirtuou tudo isso foi o próprio Maduro. Então ele é o único culpado e não o culpado é esse sistema nefasto que foi implantado lá na Venezuela. Essa é uma situação muito interessante, porque isso é uma narrativa comum principalmente no viés do pessoal progressista, dizer assim, não, a culpa não é nossa, a culpa é de outro, a culpa não é do sistema que nós defendemos, a culpa é de uma pessoa específica. O Stalin, por exemplo, foi culpado, isso aconteceu no passado. O Lenin não era o problema, a ideologia na época não era o problema foi o Stalin que matou as pessoas, não foi a ideologia ou o socialismo, ou o que eles desvirtuavam. Por exemplo, o Hitler também, tudo é pessoalizado no Hitler. Já perceberam isso quando falam do nazismo? É tudo Hitler, para preservar o sistema. Então eles jogam um dedo fora para preservar a mão. Então não é diferente do que está acontecendo agora com o Maduro. O Maduro estão pessoalizando a culpa. Agora ele é um ditador, por muito tempo não era, vocês lembram? Não pode falar isso. O próprio TSE dizia não pode vincular o nosso presidente ao Maduro. Isso aí foi uma decisão do STF. E quem fazia isso na época era chamada a atenção, né, para não dizer outra coisa. E agora a mesma coisa, agora pessoalizaram. Agora ele virou ditador e agora a culpa é dele, a culpa não é do socialismo. Isso é um problema. O problema é o seguinte, é que a esquerda, os progressistas, a gente sabe que o comunismo nunca deu certo. Porque o comunismo quer igualar, nós somos diferentes, não existe uma pessoa. Quantos bilhões e bilhões de seres humanos foram protegidos da Terra? Quantos bilhões e bilhões? Nenhum é igual ao outro. Ou seja, pela natureza do ser humano, um sistema social não pode ignorar a diversidade do ser humano. Então não adianta tu fazer a mesma coisa, que as pessoas sejam iguais, tenham pensamentos iguais, sonhos iguais, funções iguais, desempenhos iguais. Não é possível isso. Então a sociedade, o modelo de sociedade capaz de atender a diversidade do ser humano é exatamente um modelo diferente do socialismo, diferente do comunismo. É o capitalismo, é o liberalismo, que permite às pessoas ter a base sustentada da liberdade de fazer isto ou aquilo, dentro, claro, né, de um sistema social em que o contrato social determina determinadas leis que limitam certos procedimentos, até por uma questão de civilidade, de convivência entre as pessoas. Mas dizer que o socialismo e que o comunismo vai atender às necessidades do ser humano, não atende desde o começo e até pela natureza do ser humano. Tudo bem. Então tá, vamos adiante aqui, vamos falar de Olinda, essência de vida. Diz que agora vai ter o Paleta Atlântida, esse negócio todo. É um dos momentos que Olinda mais
é chamada para exercitar as suas qualidades, porque o pessoal excede, não é uma carne boa, gordinha, maravilhosa, e o pessoal excede, né? Sempre, né? Quando o alimento é bom, o prato é bom, e aí a Olina chega, né, mostrando toda a sua virtude, a sua competência, laboratório VESP, centenário, né, atende todas as expectativas e exigências da Anvisa, o laboratório VESP, sediado em Canoas, nasceu em Porto Alegre, mas hoje está em Canoas, então está aí, família Olina, essência de vida, coisa boa. Então, na hora da sua viagem, o primeiro a embarcar na mala deve ser Olina. E na casa do campo, da serra, da praia, né, no corporativo, enfim, Olina, essência de vida, que na hora que mais se precisa, ela tem uma função extraordinária, né? É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares, tá bom, né? Essência de vida, tá? Laboratório VESP, centenário. Fala, Eduardo Dornelles. Eu tava esses dias, agora resgatei aqui, um cientista, entre os anos 50 e 70, eu acho o seguinte, é o John B. Calhoun. Ele criou uma sociedade ideal para ratos. Vocês viram isso já? Não. Pois é. Ele identificou a necessidade dos ratos, dos roedores, e criou um lugar maravilhoso, assim, de não sei quantos metros. Uma cidade dos ratos. Uma mini cidade para ratos que teria alimento disponível, água disponível, espaço, tudo o que eles precisavam. Foi indo, colocaram alguns casais de rato e de repente já tinha diversas centenas uma população. Ocorre que mesmo não faltando nada, começaram os roedores mais jovens a criar pequenas gangues dentro daquele sistema. Uma gangue de rato, aí essa é boa, né? Tipo? Exato, é que tu dissesse que é da natureza do ser humano, e trouxe o Thomas Hobbes, mas é da natureza, a população, não importa a espécie, esse experimento traz isso. Em um determinado momento, eu não lembro agora os dados exatamente, mas em determinado momento a população parou de crescer e começou a diminuir. E aí começou a aparecer uns ratos que tinham pelagem mais bonitas que as dos outros, mas eles eram inférteis. E aí as fêmeas começaram a andar de ninho em ninho e não ficavam mais com o seu parceiro e não cuidavam mais. Infiéis. Infiéis e eu não sei se existe essa questão da fidelidade de roedores, né? Mas isso porque elas não passaram a não cuidar mais dos seus filhotes. Porque o mamífero cuida dos filhotes, né? A fêmea. Então passaram a não cuidar mais dos filhotes e aquilo virou um caos até que aquilo sucumbiu e não teve mais nenhum tipo de indivíduo ali. O que se quer dizer com isso? Essa questão que tu trouxeste, Silvio, de ser todo mundo igual, todo mundo na perfeição, na utopia, isso não existe. E se você tirasse o dinheiro dos mais ricos e distribuísse igualitariamente para todo mundo... Todos ficariam pobres. Todos ficariam pobres, mas logo, em não muito tempo, aqueles mais ricos, eles não são mais ricos porque são burros. Eles têm alguma coisa que os diferencia dos outros. Então, naturalmente, eles canalizariam o dinheiro para eles de volta e os mais pobres voltariam a ser mais pobres por causa da mentalidade. Aristóteles já dizia, vamos até filosofar um pouquinho, Aristóteles dizia o seguinte, o ser humano, ele é feito, muitos deles para comandar e a maioria para ser comandados. Isso aí é aristotélico, né? E, na verdade, vem ao encontro disso aí, quer dizer, cada um de nós tem a sua natureza, tem a sua disposição, tem a sua criatividade, quer dizer, essa diferenciação que existe em cada um. Então, nasce de cada um essa vontade de ascender na escala social. E nem todas as pessoas, né, o Dornelles, nem todas as pessoas querem ascender na escala social. Por quê? Porque isso exige o quê? Exige sacrifício, exige submeter certas coisas, exige escolhas. Então, nem todas as pessoas estão dispostas a isso, a pagar o preço que é você tentar ascender na sociedade, porque você tem que pagar esse preço. Por exemplo, assim, ó, eu fiz 2 cursos de duas faculdades, sou economista, sou jornalista. Por quê? Porque eu queria ser alguma coisa na vida, entendeu? Mas tem pessoas que não querem submeter a isso, não querem saber isso, então preferem viver com salário de sobrevivência e não
se expor ao mercado, não ir à frente, não ir se sacrificar e tal. Então, isso se arriscar. Se arriscar é um risco, claro que é um risco. E é um sacrifício. Olha, eu passei 15 anos estudando. Né? E trabalhando, estudando, trabalhando. Então, realmente, assim, ó, eu exemplo, mas existem milhões como eu. Então, as pessoas têm que entender que o resultado, ele é fruto exatamente de sacrifício. E tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra sacrifício até. Sacrifício é do ser humano. A nossa mãe se sacrificou para nos ter. A forma de nós darmos à luz foi sacrifício que nós fizemos também. Então, o sacrifício faz parte do ser humano, da sua caminhada, e é natural que aconteça. Sim, olha o que eu resgatei aqui, ó, chama Universo 25, o experimento que foi feito nos anos 70, e aconteceu o seguinte, conforme a população ia acontecendo, o que a gente acabou de falar aqui, com o aumento da densidade populacional, alguns ratos começaram a exibir comportamentos homossexuais. Comportamento homossexual, tá bom. Agressividade excessiva. Ratos gay. Com o ambiente superlotado, a agressão entre os ratos aumentou drasticamente. E isso num ambiente perfeito, utópico, que atendia todas as necessidades básicas dos ratos. Então, o tal do socialismo dos ratos. Então, vou te dizer o que estão dizendo aqui, ó. Dá um ri do rato para eles. Dá um ri do rato, Aí tem várias coisas aqui. Diminuição do acasalamento, baixa natalidade, canibalismo, cuidados parentais inadequados, morte das crias, perda de papéis sociais e estrutura social. Com o colapso do comportamento social tradicional, os ratos perderam a estrutura social que costumaram seguir. Isso acontece com ratos, acontece com as pessoas também. É verdade. Ri do rato. Muito bem. Vamos falar aqui do Sicredi. Na Sicredi Origens, onde você é um sócio, né? É um sócio, lá você é sócio. Na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável com atendimento próximo e especializado, ou seja, você não erra nas suas aplicações, porque vai ter um qualificado profissional, né, um CEO, aí na sua sociedade com o Sicredi Origens, ok? Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Olha aí a mensagem. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos adiante. Está aí o Sicredi Origens aí, né, onde você é um sócio. É bom demais, porque chega no fim do exercício e você tem, né, lá seus dividendos, né? É bom retorno, demais. Né? É uma ideia boa Bonificação, demais. Né? E a TAP está aí bombando, né? Esse negócio da TAP é sensacional, né? Muitas companhias aéreas já estão decolando de Porto Alegre, o caso aqui da Aerolíneas e outras companhias, né? Saindo de Porto Alegre. Outras saindo aqui descendo, né, aterrissando no Panamá. Então, e a TAP nos levando até a Europa, no caso, né? Lisboa, direto, 11 horas, aeronaves de altíssima geração. É um negócio fantástico, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas nos voos da TAP. 11 horas no voo direto, aeronaves de altíssima geração, só coisa boa. Só coisa boa com a TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, de Porto Alegre a Lisboa, menos de 11 horas, minha gente, um voo direto, saindo do aeroporto Salgado Filho, você desce em Lisboa, Portugal, evidentemente, fica na Europa, né, em Portugal, ou vai para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Silvio Lopes. Zé Silva, nós temos falado aqui no programa sobre a questão do perfil, né, do brasileiro, falamos da questão da eleição e tal, né, da forma como o brasileiro trata a questão, que é uma questão que deveria ser muito mais séria, mais consciente, mas não. E eu fico lembrando sempre de um livro chamado O Homem Cordial. O Homem Cordial foi um livro famoso até hoje, né, que foi escrito por Sérgio Buarque de Holanda, o pai do atual Chico Buarque, né, lamentavelmente tinha um filho como esse.
Mas, de qualquer maneira, o Sérgio Buarque de Holanda fez esse livro, O Homem Cordial, e no latim, cordial significa cordiale, que é do coração. Então, na verdade, tudo que nós falamos aqui sobre o brasileiro vem exatamente dessa característica de sermos cordiais. O cordial é o camarada que age com o coração. E toda pessoa que age com o coração, ela acaba sendo submissa. É por isso que explica-se muito, né, o fato de nós aceitarmos uma certa ditadura, uma certa submissão, né, porque está dentro da nossa característica da personalidade, por sermos o chamado homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Então, muito se explica, né, do que está acontecendo no Brasil, porque nós somos mais coração. Então, eu sempre digo o seguinte, ó, se tu quer analisar, tu quer consultar o coração para qualquer coisa, José Silva e Donelis, eu sempre digo o seguinte, consulta o coração. Quer consultar, consulta o coração. Mas decide pela cabeça, decide pela mente. Então, o dia que nós conseguirmos fazer esta reversão, ou seja, não fazer a decisão pelo coração, mas consultar, se for o caso, o coração e decidir pela mente, nós iremos não só mudar a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso posicionamento, a nossa caminhada aqui, mas nós certamente iríamos contribuir muito, né, pelo Brasil, por termos aí, de repente, uma nação melhor. Pois sabe, mudando um pouquinho o nosso eixo aqui, a captura do Nicolás e sua sobra de guerra, Maduro, Engasgou o homem. Tem reflexos no país. Notícias internacionais com origem, né, notícias sérias, com base, quer dizer, nós temos aqui uma polarização no país, né, de esquerda, de direita, etc. e tal, e essa prisão, essa captura do Maduro, que hoje está lá em Nova York, está já sinalizando reflexos negativos em algumas situações políticas dentro desse continente verde-amarelo chamado Brasil. É o que dá, né, a pessoa fazer comentários ou tomar lado. Então, o que acontece? Daqui a pouco tem um preço ou um benefício. Nesse caso, parece que tem um preço e alto, né? Parece não, a notícia diz que o preço é alto, né? Porque você faz colocações, faz avaliações, manifestações e depois se faz uma avaliação de tudo aquilo que você diz, as suas posições. Então, ou se perde ou se ganha. Esse empate não tem. Silvio Lopes. Né, José Silva, a questão toda é isso aí. Naturalmente que um acontecimento dessa envergadura, diríamos, né? A prisão de um narcotraficante que tem uma ascensão muito grande na América, ela, de certa maneira, tem esse desdobramento, já teve, e vai ter muito mais ainda no Brasil. Eu acredito que ainda vem muita coisa por aí, viu, José Silva, porque o Brasil decidiu naturalmente se alinhar. Agora tem a questão da Colômbia também, hoje, por uma informação que o presidente da Colômbia está se aproximando do presidente do Brasil para confrontar o Trump. Isto é a pior coisa que poderia acontecer, o Brasil ainda tentar se aliar à Colômbia, porque vai instigar ainda mais a determinação do Trump, e o Trump está decidido a isso, a fazer essa limpa na América Latina. Aí tem gente dizendo, mas o que o Trump tem que ver com isso? O Trump tem que ver com tudo com isso, porque na verdade é o seguinte, nós o Brasil, ele hoje é parte de instituições internacionais que defendem a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que defendem a liberdade, de modo geral. Então, todo o país, o Brasil é da OEA, da UNTAC, o Brasil é de vários outros organismos internacionais que exatamente pregam por isso, propugnam por isso. E países membros dessas instituições são obrigados a cumprir as determinações gerais do bloco que eles apoiam. Então é por isso que se explica e se justifica a atuação dos Estados Unidos, do Trump aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos caminhando para uma ditadura que eu sempre digo, José Silva, não sei se ao avançar disso aí, nós um dia talvez possamos ou não reverter. Então eu acho que esse é o momento do Brasil reverter, impedir que nós caiamos numa ditadura que eu não sei se nós teremos condições de lá adiante sair. O que acontece é o seguinte, a situação é bem complexa e o governo americano e o último mandato do Trump, que esse é o último. Tem mais 3 anos. Sim, mas é o último mandato. Ele vai fazer tudo que ele pensa, que pensou e que vai pensar. Vai chutar tudo que é balde. É agora. E ele está olhando o Brasil de lupa.
ele tem muitas controvérsias com o Brasil, com o governo brasileiro, está compreendendo, com o Supremo Tribunal Federal. Né? Ele é hábil, tem uma equipe muito qualificada ao seu redor, né? É um chefe de Estado lá que é extraordinário, enfim, é chefe de Estado, como é que é o... Marco Rubio. Marco Rubio. Futuro presidente. Futuro presidente é a bola da vez, inclusive com amparo absoluto do Donald Trump, evidentemente. Então, o que acontece? Ele está olhando com uma lupa absolutamente o nosso país. Então, não se surpreendam aí se ele não tomar medidas ainda, algumas drásticas, em relação a acontecimentos no nosso país. E é um ano eleitoral, e segundo informações que vêm dos Estados Unidos, eles estão muito interessados em acompanhar a eleição brasileira. A lupa vai ser direta, né? Sim. Então, vamos ver o que acontece. Os desdobramentos virão, sem dúvida nenhuma virão. Minha gente, aqui, ó, Paulo Jeremias, o visionário, presidente do grupo de Paulo de Galetos, estabeleceu mais uma unidade em Torres, contemplando turistas, veranistas, né, e aqueles que moram em Torres, né, no município de Torres. É um município maravilhoso, né? Maravilhoso, na divisa com Santa Catarina, e a praia mais bonita do nosso território gaúcho é a de Torres, sem dúvida nenhuma, né? Quem não disser isso aí mente para si mesmo. Então lá temos agora, está aí, olha a fachada do Di Paolo, lá em Torres, olha que espetáculo. O Paulo Jeremias é perfeccionista, né? Ele quando faz, ele faz direitinho. Então está aí, mais um galeto Di Paolo em Torres agora, contemplando esse pessoal todo, que, como eu digo, que é o melhor galeto disparado do planeta. Então, o seu interior, né, o conforto que ele estabelece, né, tudo, né, e o produto, né, que é a razão das pessoas irem lá, né, essa sopa de capelete aí, minha gente, isso aí é para comer, tomar essa sopa ajoelhado. E não precisa ser no inverno, né, pode ser agora. O galeto é full time, é o ano inteiro. Esse radite aí é produção da casa própria, tá compreendendo? Esse queijinho aí é maravilhoso, sensacional, olha só, olha que loucura, meu Deus do céu. A polentinha, então, meu Deus do céu, sensacional. Olha o galetinho, coisa mais linda, meu Deus. Então, olha aqui, isso é uma provocação, né? O pessoal que está em Torres aí, ou em qualquer lugar onde temos o galeto de Paolo, evidentemente. Grupo de Paulo de Galetos, então, mais uma vez, um golaço do Paulo Jeremias e todo o seu elenco de dirigentes, né? O André Jeremias, o Milton, que está lá tocando essa loja do Di Paolo, o Milton, que estava aqui no Boulevard Laçador, está comandando lá, dirigindo a loja de Torres, né, o galeto de Paulo de Torres. Então, os cumprimentos ao Paulo Jeremias, toda a direção, seus colaboradores e aqueles que vão lá saborear esse galeto espetacular, saboroso, delicioso de Paulo. Muito bem. Fala, Silvio Lopes. Silvio, eu conversei com um amigo meu que mora em Capão da Canoa e ele está dizendo que eles estão observando lá em Capão da Canoa um cancelamento de reservas dos hotéis em função do que aconteceu no final de semana, que eu acho que todos a banda acompanhou aí, vocês até devem ter comentado aqui, que foi aquela baderna toda na praia e tal, que negócio que aconteceram lá, e que mostrou ali exatamente a falta de educação do povo brasileiro, a gente conhece isso muito bem, e eu acho muito difícil nós termos assim uma reversão nesse quadro nos próximos anos. Isso aí é questão de décadas, uma população, quer dizer, uma educação de convivência de uma população demora muito tempo. Começa lá na escola e tal. E aí eu fico lembrando o seguinte, eu pouco tempo atrás, aí, quando pegava meu neto no colégio, ali na frente do Beira Rio, via pais com as crianças, pegando as crianças, jogando papel fora do carro e tal, buzinando, passando sinal vermelho e tal. Então, isto aí é uma responsabilidade que os pais têm, eles, de darem um exemplo. Então, depois é que se criam essas pessoas que vão para a praia fazer o que fizeram na Capão da Canoa. Então, tudo isso tem seu reflexo, toda a ação tem uma reação. Então, as pessoas estão hoje com medo, estão temerosas de voltar para a praia e ser, de certa maneira, estar sujeitas a essa sujeira, a esse mau uso, maus costumes das pessoas e, sobretudo, os graus de violência que isso determina também. Brigas, olha, que dá de briga nas praias aqui hoje, a imprensa não tem revelado isso. A maioria, pelo menos que eu tenho acompanhado, mas em tudo que é praia, em tudo que é lugar público, na praia, tem dado muita confusão, muita briga. Então é lamentável que as pessoas, quando têm a oportunidade
de relaxar um pouco, tirar suas férias, irem para um lugar desses e terem que enfrentar uma situação dessas. Bom, em Pernambuco houve um episódio dantesco, né? Um casal se envolveu lá porque o pessoal começa a cobrar o que é nosso, né? Que é o batente, né? A beira da praia. O que acontece? Daí começa a cobrar cadeira, guarda-sol e tal, e tu tem uma consumação obrigatória também, é 150, 200, 300... Os caras tomam um lugar lá, tudo para eles. Não, já tem uma encrenca aqui no nosso litoral também, em função dos condomínios também, né? Que estão ocupando áreas e fechando a área. Pô, não pode fechar a área. Até pode botar o guarda-sol do condomínio e tal, tudo bem, mas não pode impedir ninguém de passar ali. Não sei se o seu condomínio funciona direitinho lá. O senhor também é meio rápido. E o que acontece? Tô quieto aqui. Tô quieto. É meio rápido. Não, porque eles têm lá, o condomínio dele tem uma área na praia lá. Não tem nada, tem nada. Não, tem sim. Não, quem tem é o quiosque. Tá bom. Então, o que acontece? Isso aí está errado, tá compreendendo? Está errado. Então, não dá para cobrar, exigir. A pessoa consome o que quer, paga a cadeira se quer, o guarda-sol se quiser, né? Não pode impor isso aí, né? O pessoal não pode ser o dono da praia. A gente entende, o pessoal está atrás do bife, está correndo atrás do seu ganha-pão, do seu alimento, do sustento das suas famílias. É um período sazonal, né? E temos muitas intempéries aí, né? Essas mudanças climáticas, que o veraneio acaba muitas vezes para quem trabalha com quiosques e tal, esse pessoal que atende beira de praia aí, quase que reduz pela metade, que é chuvarada, é isso, aquilo, é ressaca, não sei o quê. Pô, é uma encrenca, né? Verdade. Então a gente entende, agora não pode fazer imposição. Não pode ser adonado o lugar. Não pode entrar na bandidagem, entende? E partir para a pauleira, como fizeram lá em Pernambuco. Deram um laço no casal esse, homofóbico, não sei como é que eles chamam lá, e lamentavelmente não pode fazer isso. Não pode fazer isso, isso é crime, isso é um crime. A pessoa tem que ser respeitada, não interessa qual é o seu grau, a sua cor, sua raça, sua religião, tem que haver o respeito, tem que haver o respeito. Né? O direito é idêntico para todos, absolutamente. Então, isso aí tem que ser coibido pelas prefeituras. Tá? Tem que ser coibido pelas prefeituras. Fala, Eduardo Dornelles. É interessante essa questão, realmente não dá para... E quanto maior a caixa de som que vai para a beira da praia, menor é a cabeça do vivente. Né? É verdade. Isso aí e pior é a música que vai sair daquela caixa. Mas eu tava pensando agora sobre aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que parece que foi de ofício, sobre a decisão interna do Conselho Federal de Medicina, né? Em relação a... Ele liquidou com o CRM federal, né? O hotel de Brasília, lá do Distrito Federal, que estava fazendo uma avaliação natural, que é da competência absolutamente, no meu modesto entendimento, né? Eu me dou muito aqui com o Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, que é o Conselho Regional, o pessoal diz CREMERS, mas é CRE, porque é Conselho Regional de Medicina. Eu chamava antigamente de CREMERS também, né? Mas é MERS. Então, é a área, é da sua alçada, sim, fazer uma avaliação de um atendimento. E a alçada exclusiva do médico. Exatamente, cara. O senhor Alexandre de Moraes vai lá e anula tudo, mas o que é isso? Se nós voltarmos para a época da pandemia, a gente pode também perceber que o STF atropelou o Conselho Federal de Medicina na época daquela questão que os médicos não eram tão livres para receitar o que quisessem para os pacientes, porque eram perseguidos, né, pelo próprio sistema. Então, me parece que agora o Conselho está eventualmente agora tendo a real percepção do que realmente está acontecendo. Porque antes, não, é que agora é só prescrição disso, prescrição daquilo, mas é só um pouquinho, nem fiscalizar mais o Conselho pode. Essa é a história daquelas das janelas quebradas, tu sabe uma coisa, o que aconteceu lá quando tu falasse lá em 2020, não é isso? É. O que aconteceu lá em 2020, o Judiciário viu que ele poderia atropelar a área médica e não ia acontecer nada. Então, as janelas quebradas, a teoria das janelas quebradas, viu uma janela quebrada, então vamos quebrar todas. Então, o que está acontecendo hoje é o abuso de autoridade, mais um abuso de autoridade. Eu não sei quem é que pode parar esse camarada. Quer dizer, será que não tem... Porque lá na Suprema Corte do Brasil, toda a ação de um juiz acaba também comprometendo todos os demais, porque a decisão é da Corte. A decisão é da Suprema Corte. Então, todos os camaradas que estão lá, que não estão condenando essas decisões, eles estão também partícipes dessa decisão. Eles também são corresponsáveis por isso.
Agora, com relação ao Conselho Regional de Medicina, Conselho Nacional de Medicina, eu trabalhei muito com a classe médica e acho que está na hora do Conselho Federal de Medicina agir com rigor. Ele tem estatutariamente, a Constituição está a favor dele, de não aceitar essa ingerência. Denunciar isso, eu não sei onde é que vai denunciar, mas e o Congresso Nacional? Assim, vou te contar uma coisa, a coisa mais triste que tem é nós sabermos que as coisas se resolvem pelo lado político. Agora, nós temos um Congresso Nacional completamente omisso, completamente comprometido, covarde, e que não está nem aí para o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos, talvez, na crise mais aguda das instituições nacionais, e o Congresso Nacional completamente omisso. É a única esperança que nós temos. Do ponto de vista constitucional, é a única esperança, a única saída é o Congresso Nacional, não tem outra saída. Não adianta achar que o Conselho disso, o Conselho daquilo, que o Ministério... Não, é o Congresso Nacional. Nós temos que cobrar o Congresso Nacional. Então é uma pena lamentável que o Brasil tenha um Congresso Nacional, a sua classe política comprometida. Silvio Lopes, jornalista, economista extremamente calejado. É um campeão. O Silvio Lopes trabalhou nas melhores redações, dirigiu redações, sucursais, etc. e tal. Sabedor o senhor, com toda a sua bagagem, que o Congresso é comprometido. Total. O senhor sabe que lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, outras instâncias do Judiciário, eles estão sentados, os magistrados, juízes, em cima de dezenas, centenas de processos desta turma que é eleita para representar o povo brasileiro no Congresso, seja a Câmara Federal ou Senado. Então, se tu levanta a voz contra, tu sabe que o teu processo vai vir para a mesa. Vem para a mesa. E mesmo que não seja real o processo, eles inventam processos. Exatamente. Não, mas, e não é só isso, você sabe, vamos falar lá para o Norte e Nordeste. Tem muita gente lá que, às vezes, o senador ou o deputado federal, ele até não tem um processo. Mas o sogro, o cunhado, o irmão, tem. Tá certo? Tem trabalho escravo, usineiro, tem não sei o quê, o outro estuprou, o outro... tem histórias horrendas. Então, o que acontece? Isso aí que eu estou te dizendo. Agora, exatamente isso. Só vale para um lado, né? Veja bem, a mulher do ministro ganhando 129 milhões, uma safadeza. Imagina se é um camarada ligado ao Bolsonaro. Já estava preso. Era um escândalo nacional. Era um escândalo nacional. Esse é o problema, 2 pesos e 2 medidas. Então, esse é o negócio. Então, o problema do Brasil é lá no começo do programa. É a questão ética e moral. Por exemplo, assim, se tu vai fazer um concurso público, eu fiz em 87, fiz um concurso público no Banco do Brasil. Passei. Fiquei em 77º lugar. Tinha 53 vagas, aí 2 meses depois me chamaram para assumir. Eu não quis. Por quê? Minha vida é outra coisa, não quero ser concurso público. Agora, quando eu fiz a inscrição, foram ver se eu tinha processo, se eu tinha sido condenado por isso ou aquilo. Por que não faz isso no Congresso Nacional? O parlamentar que é eleito e tem processo não pode assumir. Esse é o problema. Aí assume o cara com processo, o cara fica lá preso. Fica lá limitado, restrito, com o rabo preso. Esse é o problema. Então, não pode ser deputado, não pode ser senador, um camarada que tem o rabo preso. Aí fica esse troço, quer dizer, fazem o que querem e o parlamentar fica preso, fica seguro, fica ali exatamente como quer a Suprema Corte. Quer dizer, tu vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso que tu está falando de 2 pesos e 2 medidas é muito interessante, porque hoje na Globo News... Aquela moça que está denunciando a Manu, como chama o nome dela, é isso, né? Malu. Ela falou na Globo News que esse rapaz, o Daniel Vorcaro, que está solto, está aliciando e... redes sociais. E contratando diversos influenciadores para defender o Banco Master. Para defender o Banco Master e para atacar o Banco Central. Ou seja, já foi verificado que tem quase 5 mil postagens coordenadas contra o Banco Central, contra uma instituição independente do Brasil.
Ainda bem que tem jornalistas ainda que não se vendem. Né? Não, ok, alguns não se venderam, mas se existe uma milícia digital, como eles disseram que existe, por que isso não está sendo atacado pelos tribunais e pela Procuradoria-Geral? Por que não está? Eles tentaram sempre atacar o Bolsonaro, que nunca teve. Pois aí que está. Então agora está definido que existe efetivamente, existe uma milícia digital para atacar uma instituição brasileira. O que será feito por isso? Nada? Nada será feito? Opa, então só um pouquinho. Realmente, 2 pesos e 2 medidas, nós não estamos falando mais em democracia. Muito bem, vamos adiante dizendo que programa Atividade, de segundas a quintas, das 20 às 21 horas, sempre ao vivo. Então, o nosso programa está aí dizendo aqui veio, 33 anos no ar, nosso programa Atividade. Coisa boa, né, minha gente? Então, logo após 21 horas, chegando o comentário do Alexandre Garcia, imperdível, né, pela sua competência, seu histórico, seu currículo. Ele faz um comentário sempre muito abalizado, muito interessante, muito inteligente. Então, programa Atividade, 20, 21 horas, segundas às quintas-feiras, e logo após o programa Atividade, 21 horas, portanto, o comentário do Alexandre Garcia. Não perca, porque vale a pena. Muito bem. Colega. Exatamente. Não, gente boa, é gaúcho, né? Gaúcho. Trabalhamos no Jornal do Brasil aqui em Porto Alegre. Olha aqui, minha gente, Copacabana Palace, o icônico hotel de Copacabana, o Copacabana Palace, já foi o Réveillon, foi um sucesso, foi show, como sempre, né? O Copacabana Palace é maravilhoso, sua gestão é incrível, né? O Grupo Belmont, de hotéis, um dos maiores grupos hoteleiros do planeta. Então está aí, agora vem o Carnaval do Copa também, que é imperdível. Então você quer aí curtir a magia do Copacabana Palace, já liga para lá, tá bom? Pelo 21 25 45 8878, 21 25 45 8878, reservações, Brasil, Belmont, ok? Reservas e informações, 21 25 45 8878. Belmont, Copacabana Palace. Então, vamos ver aí agora o Carnaval do Copa e depois dar uma esticada até Sapucaí, né, minha gente? É bom demais. Tá aí, então, lá você tem os restaurantes do Copacabana, o Prisciani, né, que é o Cipriani, que é um restaurante italiano, né, o Cipriani, tem a Pérgola, tem, olha aqui, mas só coisa boa, aquela piscina é monumental, né, o atendimento do hotel, tudo coisa boa. Aproveite condições especiais de hospedagem, sempre tem muitas promoções por lá, então aproveite também as promoções especiais do Copacabana Palace. Você pode pagar parceladamente, né, nesse icônico hotel, lindo, maravilhoso, com personalidades de grande alcance, né? Você encontra pessoas lá famosas, né, desfilando nas dependências do Copacabana Palace, porque é um hotel onde os turistas, além de serem do Brasil, vêm do exterior e gente muito famosa, atores, atrizes, etc e tal, estadistas, todos passando por lá. Uma academia maravilhosa, as massagens, sauna, só coisa boa. Quadras esportivas, poliesportivas, olha aqui, minha gente. E lindo, maravilhoso, sua decoração toda. Isso aí é o Cipriani, é o italiano. Vamos, tá? Então tá, segue lá o meu amigo Silvio Lopes, que vamos chegando daqui a pouco no final do nosso expediente aqui no programa Atividade. Eu queria cumprimentar o Copacabana Palace, conheço, eu estive lá no Copacabana Palace lá na década de 80, e ele se mantém no topo, né? Isso é importante, né? E é uma instituição hoje nacional e internacional. É uma grife icônico, como se diz. Então, olha aqui, eu fui a trabalho lá, naturalmente, e quem recebia Frank Sinatra passou lá também. Não. Então, realmente, ele tem uma atração, ele tem um charme todo. Personalidades do planeta passaram por lá, estadistas, grandes atores, atrizes, né? Enfim, Fórmula 1, o pessoal todo aí é extraordinário. É um hotel maravilhoso, né? Aconchegante, é espetacular. Ele tem um padrão de atendimento singular, né? Quem viaja e tal, conhece, né, hospedagem, hotéis, vê que o Copacabana Palace realmente ele tem um diferencial absoluto. E o seu charme absoluto, né? Copacabana Palace, na praia de Copacabana. Muito bem, fala aí, Eduardo Dornelles. Para encerrar? Vamos indo, chegando aí, vem o nosso amigo lá, sempre dizendo que está mais ou menos 2 minutos. Então eu queria dizer que eu estou muito feliz o primeiro programa que eu participo nesse ano, 2026, e rever os amigos, é sempre uma honra, e os telespectadores também que nos assistem, um grande abraço e um feliz ano novo. Muito bem, muito obrigado pelas presenças de Silvio Lopes e Eduardo Dornelles. Fala, Silvio.
Bom, desejar que, já que estamos começando o ano, né, que nós aproveitemos esse ano lá em novembro. Né, que tenhamos uma boa... Né, que é novembro a eleição, né? Outubro, novembro. Não, outubro. A eleição é outubro. É outubro. Então, que em outubro nós tenhamos a consciência política de escolher melhor... Fim de outubro, o primeiro turno, se tiver segundo turno. Segundo turno, exatamente, se tiver segundo turno. Então, para fazer uma escolha que faça realmente aquilo que o Brasil precisa, mudar para melhor. Tirar o que está pior e mudar para melhor. Muito bem, o programa se despede, como acontece, né, diariamente, e até uma próxima ocasião, que é segunda-feira, mais uma edição do nosso programa Atividade. Um bom final de semana, tudo de bom, saúde, paz, alegria. Abre o olho no trânsito. Olha, Prefeitura de Porto Alegre, a nossa EPTC, todos os cruzamentos importantes de Porto Alegre terão câmeras. Furou o sinal, a multa está chegando. Abre teu olho, te cuida. Até lá. Então,